Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Zen Life. Presta atenção ao conteúdo agora. Estás a ver? Esta é a prova d'água. Podes colocar ela dentro da água, queres ver? Ó. E tira, não tem problema. Agora aquela não pode molhar. Porque senão aquela queima, aquela estraga. É só essa. Pois, é só esta aqui é que é a prova d'água, não tem problema. É que vê a temperatura da água. É isso mesmo, queres dar um tchau para o pessoal? Pra não ficar muito quente ou muito fria. É isso mesmo, queres dar um tchau aqui para o pessoal? Um tchau? Tchau! Tchau! Muito bem, se você é novo aqui no nosso canal da Zen Life, seja no YouTube ou seja no Facebook, deixa o seu joinha aí, inscreve-se no nosso canal. Vamos conversar um pouco sobre o clima no inverno em Portugal, tá? Existe uma percepção muitas vezes errada sobre o quanto rigoroso é o inverno em Portugal. Você já vai entender onde é que eu quero chegar. Sim, é verdade que o clima em Portugal ele é um clima mais ameno no inverno do que é, por exemplo, na Suécia ou do que é, por exemplo, na Noruega ou na Alemanha, etc. O clima no inverno em Portugal é bem mais light, é bem mais tranquilo. Não é à toa que Portugal está cheio de turistas no inverno do norte da Europa, turistas praticamente que fogem do inverno rigoroso, muito mais rigoroso no norte da Europa e vão tentar viver no sul da Europa, principalmente em Portugal e no sul de Espanha, ok? No entanto, se você é uma pessoa que procura informações sobre morar em Portugal, nas redes sociais, principalmente no YouTube e no Facebook, o que acontece é que existem muitas pessoas a falarem sobre Portugal, marqueteiros, youtubers e etc. E muitas vezes a informação ela é eu não digo que é uma informação mentira, mas ela é cozinhada de uma certa forma com um certo romantismo à volta do inverno, ok? E a realidade não é bem assim, ok? A grande verdade é que se você é um cidadão, por exemplo, de um país como o Brasil, ou Angola, ou a Índia, um país tropical, de uma maneira geral, ok? Se você é um cidadão destes países e quer ir morar em Portugal, ou em algumas regiões de Espanha, por exemplo, no inverno, é bom que você esteja preparado, porque você vai passar muito frio na maior parte dos casos. Nós já vamos analisar detalhes sobre esta linha de raciocínio, ok? Talvez você não saiba, mas as temperaturas em Portugal, em algumas regiões no inverno, chegam a 0 graus, 0 graus e menos 5 graus. Estamos a falar de um clima muito úmido e frio para os padrões, por exemplo, do Brasil. Não digo os estados do sul do Brasil no inverno também são um pouquinho frios, mas dura ali um pouquinho. O inverno em Portugal é bem mais rigoroso, é bem mais frio do que nos estados, por exemplo, do sul do Brasil, ok? Mas o que é que eu quero dizer com isto? Onde é que eu quero preparar você? Onde é que está o valor da informação que eu quero preparar para você? O valor está em alertar você, chamar a sua, deixa-me aproximar aqui mais de você para lhe falar isto, bem perto. O valor está em alertar você no sentido que acho, na minha opinião, que você deve se preparar com um orçamento um pouco além daquilo que você espera para viver no inverno em Portugal, ter o cuidado de pesquisar um imóvel com condições dignas, confortáveis para você poder viver em Portugal no inverno. Eu não sei se você tem conhecimento, como nós já falámos, o clima ele é úmido, chega a temperaturas no inverno de 0 graus e menos 5 graus em algumas regiões de Portugal e em Espanha, mas existe um pouco a cultura de que Portugal tem o melhor clima da Europa, e tem, de uma certa forma, isto é verdade, mas é uma cultura que está muito relacionada com um certo tropicalismo na cabeça do português que constrói umas casas de uma certa maneira desadequadas à realidade do clima que ele vive. E muitos imigrantes, principalmente imigrantes de países tropicais, acabam por sofrer muito, mas quando eu digo muito, é muito mesmo, acabam por passar frio dentro das próprias casas no inverno em Portugal. Isso em relação às casas, tá? Ou seja, é normal você ver, por exemplo, pessoas, youtubers ou marqueteiros no Facebook que falam sobre morar em Portugal e etc.
pessoas dentro das próprias casas, em Portugal, dentro das próprias casas, abrigadas, cheias de cascóis, cheias de luvas e gorros e casacos muito fortes, muito pesados, porque elas próprias não têm conforto dentro da própria casa, ok? Então, a solução para você que está a pensar morar em Portugal, eu chamo já aqui a sua atenção, anota no seu caderninho de coisas que você deve ter em atenção, é que realmente as casas em Portugal, a grande maioria, não digo todas, mas a grande maioria, por exemplo, a minha casa em Portugal é uma casa que está preparadíssima para inverno, a nível de isolamentos externos nas paredes, isolamentos internos, paredes fogadas com peladures, com drywall, não sei se você sabe o que é isso, pisos adequados, pisos de madeira, pisos flutuantes, aquecimentos em todos os cômodos, janelas de vidros duplos com circulação de arzinho por causa da umidade interna e tudo mais, entende? E a maioria das casas no sul da Europa, seja em Espanha ou seja em Portugal, elas ainda não têm, a grande maioria ainda não tem estes padrões. Já foi feito um esforço muito grande ao longo dos últimos anos para as casas terem estes padrões, mas a grande realidade é que a grande maioria não tem estes padrões e acabam por ser desconfortáveis dentro do inverno. Se você é um imigrante que vai de um país tropical, vai viver, por exemplo, em Portugal, você vai passar um frio desgraçado, vai ser um inferno para você dentro da sua própria casa, você não ter conforto. Você entende? É uma coisa que você deve ter em consideração, deve anotar no seu caderninho, na minha opinião, e deve, obviamente, se você tem condições financeiras, procurar um imóvel que tenha essas condições que te permita ter um conforto dentro da sua própria casa, ok? Portanto, atenção a isso, você está a pensar em ir morar em Portugal, eu tenho muitos aposentados que me contactam, muitos empresários que querem fazer investimentos em Portugal e eu sempre chamo a atenção nos serviços que eu presto a essas pessoas, vocês prestem atenção porque o inverno é rigoroso dentro destes padrões, nem tudo é romântico como a maior parte das pessoas pintam a ideia para vocês, o romantismo dos vinhos, de umas roupas mais bonitas porque você está no inverno, do aconchego da lareira e tudo mais, da neve, esse romantismo que é pintado por muitas pessoas das redes sociais, do YouTube e do Facebook, etc., à volta do inverno, que é tudo bonito, as coisas realmente não são assim. O essencial, que é o seu conforto, a sua casa, a grande realidade, a grande verdade, na realidade é isso, é que a maioria das casas, seja em Portugal, seja em Espanha, a nível de calefação, a nível de detalhes que permitem você ter um conforto térmico interno dentro da casa, elas não estão preparadas para isso. E quem sofre mais com isso, os próprios portugueses e espanhóis já sofrem com isso, que pensam que vivem num país tropical, mas não vivem. Mas quem sofre principalmente com isso é quem vai de países como, por exemplo, aqueles países que a gente já falou, como, por exemplo, o Brasil, Índia, temos imigrantes do Brasil, da Índia, de Cabo Verde, de Angola e outros países tropicais que vivem em Portugal, cidadãos de outros países tropicais. Ok? Portanto, preste atenção a esses detalhes, é tudo uma questão de dinheiro, orçamento, para você procurar um imóvel adequado a você ter um inverno confortável em Portugal. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção também, que é faz a percepção a muitas pessoas que vivem com o romantismo, vinhos, Europa, vinhos, clima com neve e coisas assim do género, é que, eu não sei se você tem consciência, mas no frio as pessoas são menos sociáveis, ok? Mais fechadas, passam mais tempo dentro de casa, comem mais, têm tendência para engordar mais, porque o corpo precisa de mais energia, as chances de você pegar uma gripe são bem maiores, ok? E de um ponto de vista social, porque as pessoas são mais fechadas e não socializam tanto e o clima não convida tanto a você sair na rua, podemos dizer que os europeus, de uma maneira geral, são mais depressivos do que os cidadãos dos países tropicais. Essa é a grande realidade, porque o clima afeta o seu comportamento. Essa é que é a grande sacada. O clima afeta o seu comportamento. Portanto, meu amigo, a grande sacada a grande solução, pega no seu orçamento, aumenta ele para você procurar um imóvel no inverno que você tenha mais conforto com a sua habitação, ok? Infelizmente, a maioria dos imigrantes que vão de países tropicais morar em Portugal ou em Espanha, no sul da Europa principalmente, não têm condições financeiras para viver num imóvel confortável, com as condições que eu falei para vocês. Muitos passam um frio danado, ok?
E obviamente você estar dentro da sua própria casa com cachecol, com luvas, com gorro e com casacos fortes e etc. é extremamente desagradável. Portanto, a grande sacada é organiza o seu orçamento de maneira a você ter conforto no inverno, que não é tão romântico como a maioria fala. Se você quer enviar alguma mensagem para mim ou para a Zen Life sobre este assunto ou outros assuntos sobre morar em Portugal, eu vou deixar aqui embaixo o link da Zen Life para você enviar as suas mensagens. Fica com Deus, um beijo, um abraço e até ao próximo vídeo, que se Deus quiser é amanhã ou depois da manhã. Tchau, tchau, um beijo, fui! Se você está inscrito no canal, não esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre novos vídeos. Gostou deste vídeo? Então entra agora no site da Zen Life TV, tem assessoria para quem quer morar em outro país, livros, cursos e muito mais. Obrigado por ter assistido a este vídeo.